Sejam bem-vindos, cartomonstrinhos, cartomaluquinhos, eu sou o Patinhas e vou estar trazendo as dicas para o meio campo da 19ª rodada. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal que visa te empoderar com dicas e análises muito mais embasadas que a porra daquela barrinha de média do aplicativo e um monte de achismo. Para você que já conhece a gente, seja muito bem-vindo de volta, já aproveita, curte, comenta aí quais são os meios de campo que você acha que vão ter na análise e depois da análise comenta se teve algum nome aí que a gente não conseguiu compartilhar, que é o que você já estava pensando na cabeça. Se você quer tirar essa dúvida aí, compartilha com seus amigos pra gente bater a meta dos 1000 inscritos. Tá chegando, tá chegando. Confere a gente no Instagram, no @cartologiafc, muito engraçado os stories, a gente faz um acompanhamento durante a rodada também, que é muito massa, muitas enquetes, muitos quizzes aí, no futuro quem sabe muitos prêmios, e depois confere a gente no nosso Telegram, em que a gente divulga todas as cadernetas de análises 100% grátis. Aqui não tem plano de sócio, não tem que pagar R$50, aqui é de um cartoleiro para o outro, beleza? Vamos lá, quais são as dicas seguras, Patinhas? A gente vai estar falando do Deus, o homem que caminha por entre os plebeus, a fome para aquele que busca o alimento, a luz para aquele que está na escuridão, Galhardeus. Eu não vou gastar nem 5 segundos explicando porque Galhardo já passou mais de 5. Fato é que cara faz gol todo jogo, que Deus dá. Nossa, o Flamengo fez gol, mandou muito bem. Cara, é absurdo, não vou discutir. Quais são os outros nomes? A gente vai estar indo com o Vina do Ceará, que está numa excelente boa fase. A gente vai tentar justificar um pouco do que o confronto favorece isso. E a gente vai estar falando do glorioso Raul do Bragantino, o cara que está com uma média absurda de desarmes. É uma excelente oportunidade de sustentação, dado que os nossos outros dois nomes são nomes um pouco mais ousados. Mas antes da gente entrar nas dicas moderadas e ousadas, eu vou aqui para o nosso mapa de confronto. O mapa de confronto, para quem não conhece, funciona da seguinte forma: quanto mais para a direita um time, maior a oportunidade de pontos cedidos pelo clube que ele vai estar enfrentando, como por exemplo o Internacional vai estar encarando, e o Corinthians em casa cede na média 3,2 pontos para cada meio de campo adversário. Já o time que está encarando tá mais para o alto é o time que tem a melhor oportunidade executada, beleza? Então a gente tá olhando, por exemplo, o Flamengo, que tem o Everton Ribeiro numa grande fase e tem executado muitos pontos. O que a gente busca? Um time que executa muito e tá encarando alguém que cede muitos pontos. Você vai ver que o Flamengo tá namorando ali uma zona verde. Se olhar no VAR é capaz até de dar uma zona verde pro Flamengo, mas não exatamente. Por isso a gente vai ter que dar uma garimpada um pouco pior, beleza? Você vai ver que aqui o Atlético Red Bull foi foda. O Red Bull e o Ceará vão estar num dos nomes que a gente vai estar cotando para essa rodada, porque eles estão numa posição boa, um confronto um pouco desfavorável, mas ainda assim a média dos meio-campos aqui tem sido muito boa. Beleza? Vamos então aqui para o primeiro jogo, que a gente vai estar cobrindo o duelo entre Vini e Sobral, que eu acho que é uma coisa aí que vai estar raspando na sua cabeça, e eu entenderia também argumentos para você estar pensando no menino Sobral. Fato é que meios de campo que jogaram contra o Botafogo fizeram: Bosquilha saiu de lá com 14 pontos, Marco Júnior 12, Dodi 7,5 e o Breno na última com 4,5. Então assim, tem oportunidade sim no meio campo. Só que qual que é o perfil que manda melhor? E para fazer isso a gente usa o nosso radar. Caralho, Patinhas, isso é complexo. Para você que está chegando a primeira vez, eu vou dar uma breve introdução, mas a gente tem uma série de vídeos explicando como que funciona o radar. O fato é que é o seguinte: pensa primeiro no polígono azul aqui. Para cada uma dos scouts que a gente está colocando aqui na ponta do nosso radar, a gente quer ver o quantos por cento esse time faz acima da média. E é isso que está representando. Então se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o Ceará executa 22% mais desarmes, mais assistências do que a média do campeonato. Qualquer coisa que estiver dentro da bolinha vermelha é, na verdade, abaixo da média do campeonato. O que a gente quer ver uma pontinha azul e uma pontinha laranja fora da bolinha vermelha. O que é o polígono laranja? É a porcentagem cedida com relação à média do campeonato. Então, quando a gente olha desarme, é um ponto muito interessante, é o que vai fazer um pouco do caso para o Sobral. Você vê que o Ceará executa 10% mais desarmes do que a média do campeonato e vai estar encarando um time que cede cerca de 12% mais desarmes do que a média do campeonato. Só que o Vini também tem se destacado por ter feito muitos desarmes. Então você vai ver que aqui, oportunidade de desarmes, vão buscar caras desse perfil. De resto, finalização defendida também tem um match e finalização para fora. Então na verdade a gente está buscando um cara que desarma e faz muita finalização. Só que nos últimos jogos, assistência e gol tem puxado muito a execução. Eu sempre digo que entre execução e cedido, ou seja, entre o terreno e o mapa, eu fico com o terreno. Eu prefiro o time que mais executa do que o time que mais cede. Beleza? Olhando isso, vamos observar um pouco da quebra desses scouts com relação ao Vini. Como que funciona isso daqui? Para cada um dos scouts, a gente compara qual que é a média de pontos que o Vini ganha por cada um desses scouts por jogo, compara com a média do campeonato e a média cedida pelo time dele. Qual que é a pegada? Para
meio campista, a média do campeonato de desarme é na verdade 1.4. Pelo menos 1.4. E o cara tá aqui com 1.2. Então ele tá bem abaixo da média em desarme. Só que em finalização defendida e finalização pra fora tá sendo absurdo. O cara tá quase 4 vezes a média do campeonato. E quando a gente olhou aqui no radar, tem essas duas oportunidades pro ponto de vista do Botafogo. Só que gol é absurdo. O cara tá acima da média de fazer um gol a cada 2 jogos. Então assim, tá muito forte. A média de gols executados por meio campo é 0.41 e aqui já tem Galhardo no meio e ainda assim o cara tá me metendo 4.8 pontos por gol por jogo. É absurdo, especialmente jogando fora de casa. Lembra o jogo contra o Fluminense, beleza? Faltas cometidas, ele tá na média de uma falta cometida por jogo, que não é muito, e não tomou cartão amarelo ainda, o que me deixa um pouco mais tranquilizado. Qual que é minha preocupação? Então é de errar 10 passes errados por jogo. Ou seja, estava falhando aí um pouco, treina mais o passe. Só que quando a gente observa a evolução dele no gráfico da média, aqui a gente analisa a média e o desvio para a padrão dele por cada um dos jogos executados, tá absurdo a evolução do menino Vina. Aqui a gente compara com relação à média dos meio-campistas, aqui uma zona intermediária que é entre a média e os top 30, e aqui acima da média dos top 30 jogadores da posição. O Vina disparou e hoje habita o Olimpo dos meios-campistas, bebericando vinho ao redor de pessoas como Sobral e o nosso glorioso Thiago Galhardo também. É um daqueles meias meio unânimes que eu acho que a gente precisa ter, porque ele tem se mostrado numa ascensão, não faz sentido apostar contra, especialmente com um clube que perdeu pro Cuiabá. Então, vamos nessa. Qual que é o outro nome? E aí vem um pouco da realidade do Sobral e por que entrou o Vina e não entrou o Sobral, beleza? Sobral tá acima da média de desarme, batendo quase 3 desarmes por jogos aqui, e tem se mostrado relativamente bem com falta finalizada para fora e falta sofrida, beleza? Que são coisas que a gente busca no meio campista. Só que gols, cara, ele nunca fez gol jogando fora de casa, e a média dele tá numa descendente muito forte, está caindo aqui consistentemente. Por isso que eu acho que pelo momento eu prefiro muito mais o menino Vini. Para sedimentar isso daqui, ele está na média fazendo quase 2 faltas por jogo. Ou seja, se o jogo estiver complicado, ele pode bater até 4. Mesma coisa está acontecendo aqui com os cartões amarelos dele, está errando uma média de 6 a 7 passes aí. Eu acho que, dadas as penalidades estarem muito parecidas com o Vini, eu prefiro apostar no momento do Vini. Se a gente olhar o gráfico dos top 30, ele ainda é top 30. Sempre foi top 30 e sempre vai ser, foi foda. Mas ele tende a manter aqui. Diferente do Vini que subiu, ele é um cara que se manteve aqui desde o começo do campeonato. Só que o gráfico de um tá subindo e o gráfico de outro tá descendo. Prefiro apostar no cara que tá subindo e no cara que tá caindo, beleza? Próximo jogo que eu vou conversar é porque que a gente pode apostar em alguém do glorioso Red Bull. Grêmio ainda que vai estar jogando com os reservas, o que favorece a gente ainda pensar em mais peças do Bragantino do que a gente poderia pensar previamente, pensando ainda mais no Grêmio jogando em casa, beleza? Fato é que nos últimos jogos, cara, olha o que tem acontecido com os meios campos que encararam o Grêmio. Juninho 9.2, Veiga 9.7, Galhardo 8.9, Giovanni Augusto 10.1, e aí no último jogo, infelizmente, aí a gente tá falando do Botafogo e não tem ninguém lá naquele meio campo. E o Honda, uma bosta. Mas então o fato é que a gente está falando de alguma sequência de jogos aqui em que o Grêmio, jogando em casa, cedeu muito para os seus meios de campo. E aí a gente vai ver um pouco de como que foi procedida essa pontuação. Você vai ver que especialmente em desarme, é a única coisa inclusive acima da média que aconteceu. Por mais que a gente tenha falado de alguns caras que fez gol, especialmente pensando nessa rodada aqui, não está acima da média. Quando a gente olha do ponto de vista do meio de campo executado pelo Bragantino, é o perfil de desarme que a gente está batendo aqui quase 25% acima da média. Poderia pensar em finalização para fora, mas não é algo que o Grêmio tem cedido tanto. Então o nome da vez é desarme. E se você pensa em desarme, pensa no Bragantino, tem que pensar no menino Raul. A média de desarmes executados pelo Raul é quase 5 por jogo. Quase 5 por jogo. É absurdo, é absurdo. Patinhas, o gráfico de média. E olha gol, o cara também. Olha o gráfico de média. De falta sofrida. Olha o gráfico de média. Tá bom, a gente vai falar da média dele. Eu sei, não tá legal. Tá caindo. Eu sei, é difícil. Mas o que tá acontecendo? Eu acho que ele ainda assim tem pontuações muito sólidas com um confronto que favorece desarme também. Por isso que ele tá na nossa pontuação segura. Porque desarme é uma coisa menos rara do que gol. Ele tá acima da média tanto em gol quanto falta sofrida. E muito acima em desarme. Eu acho que ele tem a oportunidade de roubar muitos pontos do Grêmio nisso. Por que ele tá se fudendo muito ultimamente? Tem cometido falta pra caralho e errado muito fácil. Que é muito ruim pro meio de campo, especialmente quando não é um cara que chega muito pra fazer gol. Beleza? Como que tá a média dele recentemente? Ele teve uma explosão naquele glorioso jogo que todo mundo fez ponto do Bragantino e fez ele ir direto da zona vermelha pra zona verde. Porque ele não tinha nenhum jogo, quando jogou fez tudo aquilo de ponto. Beleza? E depois ele se manteve aqui em cima fazendo muito desarmes. E aí ele teve quedas. Certo?
E hoje ele tá numa queda, mas ainda assim, eu tô falando de um cara que tá acima da média dos top 30 meios de campo do campeonato. Beleza? Então eu tô falando de um cara que tá mandando mal, mas eu tô falando de um cara que tem um confronto que favorece a melhor arma dele, que é o desarme, e ainda assim do top 30 do campeonato. Por isso, muito respeito a um cara que, por mais que em queda, é uma boa oportunidade. Por fim, a gente vai estar conversando sobre algumas oportunidades do meio de campo do Palmeiras. Um cara cartológico de carteirinha. Alô, Patrick de Paula, retuita a gente, por favor, manda no Insta assim um salve. Caralho, já imaginou fazer isso acontecer? Vamos lá. Meios de campo que mandaram bem contra o Galo. A gente tá falando de Patrick fazendo 10, Caio Alexandre fazendo 11, Gustavo Ferrarez 9.3 e Daniel cravando 15.4 jogando contra o Galo, especialmente quando o Galo tá jogando fora de casa. Especialmente não, unicamente quando o Galo tá jogando fora de casa. Se a gente olhar o gráfico de radar, onde estão as nossas oportunidades? Falta sofrida e aqui uma supremacia executada pelo Palmeiras, quase 20% acima da média em finalização para fora e finalização defendida e assistências. Então a gente está buscando um cara que sofre muita falta, finaliza e faz assistência. Eu sei que também seria legal ter alguém de desarme aqui. Por isso que o nome que eu vou falar é alguém que preza por muito mais desarme por que isso. Mas eu também acho que a gente tem que apostar mais na execução do que no cedido aqui. E o nome da vez vai ser o glorioso Patrick de Paula. Cara, o Patrick de Paula, cara, tem uns números muito bons e jogando em casa são números que são postos à prova. E ainda do jogo com o Ceará, o cara fez 6.4 só chutando o gol. É absurdo. Então assim, ó, em desarmes está fazendo 2,5 desarmes por jogo. Muito bom, um número muito sólido, fazendo a média 1 ponto por finalização defendida por jogo, ou seja, que é quase dizer que todo jogo ele chuta uma bola no gol, e fazendo quase também uma finalização para fora. Só nesse combo aqui, eu tô falando do cara sair de 4 pontos. 4 pontos, só da participação dele no jogo. Podendo rabiscar um golzinho ali, tal como ele já fez jogando dentro de casa. Novamente, a gente já falou sobre as falhas técnicas do Atlético Mineiro e as oportunidades aí que o Palmeiras pode ter fazendo um golzinho. O que me preocupa mais nele? Cartão amarelo tem sido uma constante e tem feito uma falta cometida por jogo. E tem errado cerca de 7 passes. Tal como a gente conversou com o Sobral e do Vinícius, eu acho que isso é um pouco preocupante, mas tendo em vista todo o verdinho que o cara tá tendo em assistência, em gol, em desarme, é um excelente nome pro seu time. Novamente, não confunda a qualidade ofensiva do Atlético Mineiro com oportunidades ofensivas pro adversário. Se a gente olhar o gráfico dele, você vai ver que ele sobe da zona vermelha e hoje habita numa zona intermediária ali. De fato, ele nunca se forçou acima dos top 30 jogadores da pontuação. Numa dessa, o Raul é até melhor do que ele. Só que eu acho que pelo confronto ele tem oportunidades de desempenhar o papel ofensivo que ele tem desempenhado tão bem nos últimos jogos, especialmente jogando em casa pelo Palmeiras. O próximo nome que eu quero falar é de um cara que tem mandado muito bem, um nome que foi muito comentado na nossa live também, no último sábado, que é o glorioso Giovanni Augusto. Mas antes da gente falar de Giovanni Augusto, vamos entender quais são as oportunidades cedidas pelo Dragão quando o Dragão tá jogando fora de casa, beleza? Thiago Galhardo meteu 15 pontos lá, mas isso é só mais um dia pro Galhardo. Daniel Bessa fez 12.1, o que é um milagre para o Bessa. Nenê fez 5.7, mas um jogo também que deixou um pouco mais esperançoso do que poderia ser. Gabriel Sara fez 12 pontos. E assim, pro Sara fazer ponto, tô brincando, Sara tem mandado muito bem. E Babimovic Sara tem mandado muito bem. Giamotto fez 3.1. Então assim, já tiveram 3 meios de campo que já fizeram mais de 12 pontos, o que abre os nossos olhos, especialmente com o Giovanni Augusto, que tá numa boa fase. Mas também não é aquele slam dunk aí. Vamos tentar olhar um pouco do perfil. Você vai ver que o Atlético Goianiense cede muito gol e assistência a falta sofrida. Só que, como um todo, o Curitiba não tem executado muito. Até porque antes, você vai ver que o Curitiba tinha um perfil mais alongado, que é desarme e falta sofrida, pelo Galdesani. Mas o Giovanni Augusto tem mudado muito isso. Olha os números do molecão. O cara tem na média 1.6 pontos por gol, ou seja, um gol a cada 5 jogos. O cara tem na média 1.2 por falta sofrida, ou seja, o cara sofre mais de 2 faltas todo jogo, e 2,5 de desarme, que foi algo que encantou a gente no Patrick, tenderia a encantar também no Giovanni Augusto. Tá em baixa de desvalorização, acho que é um excelente nome pro seu time. E olha o gráfico de média dele. O cara conseguiu atingir o Olimpo aí. Teve o jogo com o Palmeiras, beleza, teve o jogo com o Palmeiras que o cara mandou muito bem. Só que aquele não foi o único jogo que ele tem mandado bem, tem mandado acima de 10 em mais de um jogo. Ou seja, ele saiu da zona vermelha, tá habitando entre os top 30, ele não me preocupa em falta cometida, nem cartão amarelo, e assim, ele tem errado quase a quantidade de passes que a gente tem visto nos jogadores, acima da média, mas nem tão ruim assim. Diz muito sobre a participação dele também. Mas, muito gol, muita falta sofrida, muito desarme, vai estar jogando dentro de casa, tem oportunidades em cima do Dragão. Sei que a gente conversou sobre o Dudu, confere lá no vídeo de lateral, mas ainda assim, lá a gente estava falando muito mais de oportunidade de desarme do que SG. Eu acho que o Coxa vai fazer gol sim, e ele tem feito um bom par junto com o Robson aí,
uma excelente oportunidade para um Atlético Goianiense que já cedeu muito ponto aí. Por fim, a gente vai ter que falar, né? Vai ter que falar do menino, o menino miteiro, Everton Ribeiro. Vamos então antes discutir por que o confronto dele é difícil. Beleza? Vamos constatar isso e a gente tem a oportunidade de se encantar pelo que o Everton Ribeiro tem feito no campeonato. Fato é que só 2 meios campos se consagraram jogando com o São Paulo. Foi o Jair e o Thiago Galhardo. De resto, mais ou menos. Teve o Andrei 6.7, mas porque teve uma assistência ali também, senão era 1.7. Fato é que, tirando esses 3 casos raros, na verdade 2, ninguém mais saiu contando vantagem quando ele recebeu o glorioso tricolor como visitante. Mas, quando a gente confronta isso com o executado do Flamengo, é bizarro. Não tem como. Cara, o Flamengo executa acima da média, São Paulo cede acima da média em gol, que é um dos principais indicadores. Olha o quão avassalador é o Flamengo em finalizações e faltas sofridas. E está falando no meio de São Paulo, que tem os caras que batem muito, especialmente com o Daniel Alves, com o Luan. Então tem oportunidades aqui, especialmente Diego também. E os meias do Flamengo, eles jogam muito para frente, então eles vão estar em contato direto com a zaga, não necessariamente só com o meio. E você pega o Diego de São Paulo, que a gente conversou, que tem uma média de quase 3 faltas convertidas por jogo, tem uma oportunidade de bater muito no meio campo e gerar pontos pro meio campo do Flamengo. Então o perfil que a gente buscaria seria gol e assistência. E assistência, o Everton Ribeiro nem é tanto o talento dele, mas tem oportunidade de gol e em faltas sofridas, porque é um cara muito ativo no jogo. Na verdade, São Paulo tem cedido muito, inclusive em desarmes. Vamos olhar os números com calma, você vai ver que em desarmes, cara, não é nada demais, tá? Eu tô falando de um desarme por jogo. Na verdade, bem menos expressivo do que a gente gostaria quando a gente compara com o Sobral, quando a gente compara com o Raul, caras que são exímios aí na arte de roubar a bola. Só que quando a gente fala em gol, tá absurdo quanto ele tá acima da média, 2.66, e o gráfico dele tem elevado. O cara fez mais 3 gols nos últimos 2 jogos aí. Claro que aqui a gente tá olhando só dentro de casa, mas ainda assim jogando dentro de casa, o cara tem mandado muito bem nisso. Faltas sofridas, sofrendo mais de 2 faltas por jogo num time que bate muito, que é o que a gente conversou agora, e sendo exímio aí na arte de finalização, o cara que tem um poder de finalização muito forte. Quais são os pontos que me deixam preocupado desse moleque também? Tá mais de 9 passes errados por jogo, e assim, quando você olha o time do Flamengo, cara, isso tem acontecido repetidamente, é a mesma crítica que a gente fez com a Arrascaeta, é a mesma crítica que a gente faz pro Gerson. Assim, tá errando muito passe, e aí isso abre margem até pra pensar, pô, no desarme até pelo lado de São Paulo. Aí a gente tá vendo que ele toma muito cartão amarelo e muita falta cometida. Então, assim, o jogo é difícil, e ele é um cara que se dá bem quando faz o gol. Quando ele não faz o gol, são pontuações de mediana pra baixo. Beleza. Cara, novamente, ele tava numa zona intermediária, teve uma fase muito ruim, que a gente só falava em Arrascaeta, tentava achar alguém no meio do Flamengo, voltou a mandar bem, teve uma sequência de jogos zerados, pode ver que é bem esses platôs aqui em que ele não jogou, e na última o cara deu uma decolada aí e hoje atua acima do top 30 na posição. Beleza, mas novamente eu acho que o confronto é muito complicado e você tem que estar apostando numa grande ousadia. Eu acho que se você for encaixar o Everton Ribeiro, preze por outros jogadores de sustentação como Sobral e Raul. Não tenta meter um Vinícius e Everton Ribeiro, porque eu acho que você está aumentando a chance da gastrite aí no seu time. Ainda tem mais uma dica. Caralho, Patinhas, esse vídeo ele é eterno. Tô brincando, pai, que o tempo passa quando a gente se diverte. A pegada é o seguinte, o Ceará já fez Rafael Veiga 10, Bruno Tubarão 19, Thiago Galhardo 21, Jonathan Gomes 9,5. Quando a gente olhou o gráfico do Ceará, foi absurdo assim, o quanto que explodiu em oportunidade. Só que quando a gente olha isso versus o meio campo do Botafogo, tivemos que garimpar. Eu sei que eu zoei o Honda até alguns segundinhos atrás, mas a gente vai tentar ver um outro nome na 100% ousadia e alegria, beleza? Os gráficos aqui, eles batem muito em finalização defendida e gols, e aí a oportunidade que a gente vai estar apostando num goleador finalizador aí, vai ou racha, é um molecão pra fazer, que vai ser o glorioso Caio Alexandre, tem uma média de 3.42 pontos por gol, por jogo. Absurdo aí. A média dele tem oscilado entre uma estabilização e uma recente subida, beleza? Mas a gente tá apostando único e exclusivamente isso daqui, tá inclusive acima do Everton Ribeiro que a gente conversou agora há pouco. Bate pra caralho, erra passe, toma cartão amarelo, não tem um desarme, tudo isso. Única e exclusivamente gol. É aquele tiro pro alto para quando você não tiver dinheiro, mas tá jogando contra um time que já fez meios de campo saírem com mais de 20 pontos de lá. Você pode ver que ele namorou ali com uma zona vermelha e hoje tem estável ali numa zona intermediária, por isso a maior ousadia e alegria estão apostando no famoso e se Caio Alexandre consegue fazer seus 2 golzinhos num ataque que também não é tudo isso do Botafogo, então pode ter oportunidade para ele, num outro meio escassíssimo, não dá nem para falar do futebol horrível que o Honda tem desempenhado aí.
Por fim, então, esses são os nossos nomes. Estamos chegando ao fim. Caralho, finalmente! Tô brincando, pô, não me machuca não. Os nossos nomes seguros são Thiago Galhardo, Raul e Vinícius. O nosso meio de campo mais moderado vai contar com Patrick de Paulo e Giovanni Augusto. 2 bons nomes aí pra você tentar brincar, podendo até tirar o Raul do Bragantino. E os maiores ousadias e alegrias por confronto extremamente o Everton Ribeiro por confronto complicado e o Caio Alexandre por ser um jogador que tá numa fase ruim. Isso vai ser o Everton Ribeiro e o Caio Alexandre do Botafogo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, por favor, curte, deixa um comentário aí, ajuda muita gente a crescer. Compartilha com seus amigos, manda aí no grupo da família, sei lá, da natação. Aí galera, o grupo top. E aí ajuda a gente a crescer mais, bater a meta dos 1000 inscritos. É isso que a gente preza, é pra isso que a gente trabalha tanto. Curte a gente lá no nosso Instagram, @cartologiafc, e também no nosso Telegram, que a gente vai divulgar todos esses gráficos 100% de graça, que não tem grupo de sócio, não tem nada, é de um cartoleiro para o outro, tentando fazer esse jogo ficar cada vez mais divertido e analítico, beleza? Mais uma vez, vai Cartolinha!